sapato e uma roupa atrevida. Foi bater salto lá no alto da avenida. Parou um carro, era um barão, desceu. Vida abriu a mão, era dinheiro e uma passagem de avião. Parou um carro, era um barão, desceu. Vida abriu a mão, era dinheiro e uma passagem de avião. Ok. Ei, Ok. eu acho que Eu agora acho vocês que estão nos agora vocês estão nos escutando. escutando. Gente, é o seguinte, Gente, eu é o tô com ele seguinte, eu aqui tô na com ele aqui sala. na sala. Eu vou conversar Eu vou aqui conversar com aqui o com Rafael o Rafael Barbosa. Ele é Barbosa, ele é formado em formado em engenharia engenharia mecatrônica pela mecatrônica pela Unicamp Unicamp, e engenharia e engenharia industrial pela industrial Texas pela Texas A&M A&M University University, e e especialização em especialização gestão empresarial gestão por empresarial Pela Fundação pela Getúlio Fundação Vargas. Getúlio Vargas. E ele também é E ele especialista também em é especialista em inovação, inovação, empreendedorismo e em empreendedorismo e economia em economia compartilhada. compartilhada. Ele é Ele é fundador, sócio fundador, fundador de sócio uma empresa fundador de uma chamada empresa X chamada por X Y. por Quem Y. não conhece Quem a não X por conhece a Y, X por né? Y, É uma né? empresa É uma muito empresa bacana, ela muito está saindo bacana, ela está som. saindo som. É uma É empresa uma empresa muito, muito muito, bacana que muito está bacana que está revolucionando, está ajudando revolucionando, que está muita ajudando gente muita aí no gente sentido aí no da sentido da economia economia criativa, criativa, né? né? Eles têm uma Eles moeda têm que uma se chama moeda que se X e chama muita X gente e está muita fazendo gente muito está negócio. fazendo Tem muito gente que negócio. Tem compra gente boi, que tem gente compra que boi, compra tem gente que compra apartamento, tem gente que apartamento, tem vende o gente que serviço, vende tem o prestador serviço, de tem serviço. prestador de É serviço. todo tipo de É todo tipo permuta, de gente. Então permuta, vamos gente. conversar Então com ele vamos conversar aqui, com ele aqui, porque o tempo dele é porque o muito tempo dele é escasso. muito Vou pedir ele escasso. vai Vou para pedir outra ele vai para entrevista. outra entrevista. Seja Seja bem-vindo bem-vindo aqui, por aqui, por favor, favor, o o Rafael Rafael Barbosa. Tudo bom, Barbosa. Tudo bom, Rafael? Rafael?
Tudo bem, Fred? Muito obrigado aí pela introdução. Obrigado pela oportunidade de falar com você, com o seu público aqui. Sempre um prazer compartilhar ideias e tratar desse assunto, né, que está dentro do âmbito aí da economia colaborativa, economia compartilhada. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Poxa, eu que agradeço, a gente que agradece. Nós estamos num momento tão específico aí da humanidade, né? A gente está atravessando mais uma pandemia, uma coisa que ninguém esperava. Microfone com eco aqui, o Diego está falando. Vamos resolvendo aqui, cara, porque ao vivo é assim mesmo, que é meio Jô Soares, meio Villain ao mesmo tempo, o negócio não é brincadeira, não. Mas eu já vou descobrir aqui qual que é o microfone que está dando eco, qual é o botãozinho. Enfim, é esse aqui, descobri. Rafael, desculpa por isso. Então é o seguinte, é, é, eu queria saber o seguinte, a gente está num momento de crise, né? O mundo está em crise, tem pouca, né? Tem escassez de moeda circulando no mercado. E aí eu queria saber com você, isso é uma oportunidade de negócios? Conta pra gente. A gente entende que sim, não que a gente montou a X por Y, né, num tom oportunista, né, nesse momento agora. Nós já estamos no 8º ano de operação, né, desde que a gente criou. No início era só uma ideia, a gente tinha apenas um hot site, né, para colocar, não tinha, as transações ainda não eram feitas pelo site. Então, foi uma evolução nesses 7 anos, né, agora estamos no 8º. Mas o que a gente vê, Fred, é que como a economia mais deprimida, a economia tradicional mais deprimida, se abre mais espaço. Porque, na verdade, a economia colaborativa sempre conviveu, ela sempre existiu, né, e foi convivendo com a economia tradicional. Ela nunca foi maior, né, e tinha um percentual, principalmente aqui no Brasil, muito pequeno, perto da economia tradicional. O que não é, essa porcentagem não é tão pequena em países europeus ou mesmo nos Estados Unidos. Agora, o que aconteceu foi que a gente estava com esse modelo aqui no Brasil desenvolvendo, né, e crescendo cada vez mais. Olha, o que aconteceu foi que a pandemia deu um grande empurrão nesse modelo de negócio, né? Não só aqui, mas no mundo inteiro. O que aconteceu com o Brasil é que a gente estava muito atrás, né? Muito ainda deixando a desejar perante o que já estava acontecendo no mundo. Então, eu vejo que o mundo é cíclico mesmo, né? A gente não torce para a pandemia, mas de fato é uma realidade. A pandemia nos colocou numa projeção muito maior, justamente porque a gente entrega valor num momento de crise, né? Num momento onde a moeda oficial não está circulando com tanta intensidade, né, como circulava antes, o que nos coloca esse modelo de permuta multilateral entregando mais valor do que de fato, né, era a percepção anterior no momento de normalidade, né? Entendi. Claro que a gente entende que isso não foi criado para esse fim, né? É uma coisa, no caso, é uma coincidência boa para você, que foi o idealizador da coisa. Mas conta para a gente, como é que foi que você teve os primeiros contatos com esse modelo de negócio, assim, com esse tipo de startup que tem a ver, claro, com a economia criativa? Eu tive um começo de carreira muito tradicional para quem faz engenharia, né? Eu comecei a trabalhar em multinacionais, fui para fora do país trabalhando pela Procter Gamble. E quando eu voltei, eu via o país num momento muito bom, né, de obras, tal. A gente estava no governo Lula ainda. E eu montei uma empreiteira mesmo. Montei uma empresa de engenharia. A gente chegou a ter mais de 100 funcionários. Então, uma empresa média aí no ramo de engenharia, mas bem tracionada. Quando a gente começou a trabalhar muito focado na Petrobras e depois a gente ficou sabendo, né, desse modelo todo que tinha de esquema na Petrobras e não tinha muito espaço, né? Eu achei que o negócio era uma competição mais correta e a gente viu que não era. Quando eu quebrei ali na Petrobras, né, eu estava num ciclo muito jovem ainda, num ciclo muito, muito bom, eu comecei a raciocinar e comecei a realmente refletir sobre esse modelo de startup, né, que é muito mais forte nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, no meio da faculdade, de receber um convite da Universidade Americana do Texas, né, para estar lá. Na época eu era muito jovem, mas eu já tive os primeiros contatos com esse ambiente de startup, de mundo inovador. Na época eu não tinha ainda essa maturidade empresarial, voltei, formei aqui, comecei a trabalhar nessa empresa de engenharia. E depois 10 anos depois, né, quando eu fiz esse ciclo, aí eu já tive uma empresa, já quebrei e tal, eu voltei a Austin, né,
no Texas, e comecei a ver esse modelo de negócio, que lá nos Estados Unidos, de fato, já está muito mais maduro que aqui, né? Então, lá já é um mercado de 30 bi de dólares. Então, um mercado, de fato, significativo. As pessoas ainda acham que a permuta é coisa para o boteco da esquina, coisa para pequena empresa. Isso não é verdade. Empresas listadas na Bolsa de Nova York, empresas presentes na Fortune, ou seja, não são empresas pequenas, fazem permuta multilateral. Isso são dados da própria associação, né, que lá nos Estados Unidos está tão organizado que já tem associação do segmento, tem uma estrutura bem mais madura. Então, nesse momento, né, que eu estava ali quebrado, né, já tendo uma experiência de ter uma empresa tradicional, com mais de 100 funcionários, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, como ser um grande empresário sem estar tão alavancado, né, com essa quantidade de funcionários. Aí eu comecei a realmente estudar esse movimento de startup, movimento do Vale do Silício, de Austin, e me encantou muito esse modelo nos Estados Unidos, porque depois de 2008, ali na crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, esse modelo bombou lá, porque de fato os Estados Unidos sofreu muito, a gente até não sofreu aqui no Brasil, como proporcionalmente, né, como os Estados Unidos sofreu nessa crise de 2008, 2009. Então esse modelo de permuta multilateral, que nos Estados Unidos chama barter, né, ele foi um modelo que se deu muito bem. E eu peguei essa fase aí de 2012, o modelo já estava razoavelmente consolidado, e eu trouxe esse modelo em 2013 para os Estados Unidos, para o Brasil. E de lá para cá, 2014, a gente fez o lançamento, né, na Feira do Empreendedor, aqui em Goiânia. Foi ainda, como eu disse, a gente estava no hot site, mas fomos o stand mais visitado, né, da Feira do Empreendedor, era a ideia mais inovadora, e de lá para cá a gente vem evoluindo. Vários erros, vários aprendizados, várias pivotagens, né, como se diz no mundo de startup, e hoje chegamos aqui, de fato, com 10 mil cadastrados, com vários 600 vídeos, né, de depoimentos de cliente ao longo desses anos, com uma certa validação social, o que nos traz muitas felicidades aí, né, por poder contribuir, poder crescer, poder provar o nosso valor e poder entregar valor. Então, essa resumidamente, é a nossa história, a nossa caminhada aí. Muito bacana, assim, muito interessante, né? Como toda história de sucesso aí tem também suas dificuldades, nada vem fácil, né? Ué, é interessante saber, até porque a gente dá mais valor depois, né? Mas deixa eu te falar, qual o nome? Você lembra o nome de algum? Tem algum específico, assim, um projeto que você viu lá nos Estados Unidos, assim, ainda existe esse projeto? Não, tem algumas que já estão, a IMS, né, a ETEX, a Bartercard, tem algumas que se destacam. Nos Estados Unidos, o que aconteceu é que tem algumas grandes e tem outras pequenas, mas ele não tem um Uber assim que se destaca muito, porque é importante dizer que esse business nosso, mesmo as empresas que têm várias unidades, um business muito regional. Por exemplo, Denver troca com Denver, 97% do business é dentro da cidade, apenas 3% do business troca entre cidades, porque na verdade você está permutando ali com a padaria, com o massagista, com o psicólogo. Então, a maioria do business, de fato, mesmo, né, nós temos vários infoprodutos, que aí qualquer pessoa de uma cidade ou outra pode comprar, mas a porcentagem da movimentação financeira ainda não é a predominante, não. A predominante é, de fato, do business local mesmo, do comércio local. Isso é um movimento mundial. Esse modelo segue essa tendência mundial. Todos os lugares costumam ser assim. Entendi. Mas vocês estão expandindo bastante, né? Brasil afora. Nós tivemos a oportunidade de aparecer na Pequenas Empresas e Grandes Negócios recentemente, né, há 4 semanas atrás. Isso nos projetou de uma forma interessante. A gente recebeu 188 interessados. Eu nem sabia. Marquei a entrevista com vocês antes disso. Dei sorte. Então, Você fica pensando que foi só por causa da entrevista. Isso gerou uma série de interessados, de fato, a ter franquia. A gente não tem um modelo de franquia e nem, até por uma questão de, como a gente tem a geração de crédito, não cabe muito modelo de franquia para a gente entende que não cabe. Então, a gente está, de fato, agora tendo parceiros em vários lugares, principalmente na Grande São Paulo, e começando atuações, né, em Brasília, em São Paulo. A gente ainda, sabendo que tem que cumprir uma curva, não vai começar já com um volume muito grande, mas é assim que começa mesmo. Nos Estados Unidos foi assim, sempre que você entra numa cidade, você tem ali os 50 primeiros clientes, os 100 primeiros clientes, assim começa.
Vamos explicar para as pessoas que estão chegando, que não conhecem como é que é o modelo de negócio. Faz um resumo para as pessoas aí que estão chegando aí agora. É, eu estou falando aqui com o Rafael Barbosa, ele é CEO da X por Y, ponto com, que é uma startup que faz um modelo de colaborativo, né? Economia colaborativa. Explica para a galera como que é, por favor. Perfeito. É bom dizer, Fred, que assim, a inovação não está no fato da permuta, né? A permuta já existe desde que o mundo é mundo. A grande inovação da X por Y é o fato de fazer a permuta multilateral. E qual que é o grande, o pulo do gato nesse assunto? A permuta, olha, eu tenho interesse no produto do Fred, o Fred tem interesse no meu produto, no mesmo valor, no mesmo tempo. Opa, então está resolvido. Então é excelente negócio, porque o Fred está pegando uma capacidade ociosa dele, seja um produto, ou seja, a habilidade dele, o talento dele, cedendo para mim, e eu estou fazendo a mesma coisa com ele. Então, essa negociação é excelente. O problema dessa negociação é que, estatisticamente, ela é muito difícil de acontecer. É muito difícil de ter o interesse coincidido, né? Eu tenho interesse no produto do Fred, o Fred no mesmo valor, no mesmo tempo. Então, o que a X por Y fez, né, dentro do conceito de economia de permuta multilateral, é introduzir uma moeda para que a permuta multilateral fosse possível. Então, nesse caso, eu tenho interesse no produto do Fred, o Fred não precisa necessariamente comprar o meu produto e serviço. Ele tem 10 mil chances a mais, ou seja, ele de escolher ou um dos 10 outros mil clientes para comprar. Então, estatisticamente, fica muito mais provável. Com isso, os negócios acontecem muito mais fluidamente, né? Então, se você resumindo a história, Fred, o que a gente fez foi pegar o que é bom da permuta tradicional, que é o fato de você não colocar a mão no bolso, com a flexibilidade do dinheiro e unir o melhor dos dois mundos. Então, é permuta? É, porque você paga com o seu produto e serviço, mas você não fica amarrado, você faz parte de uma rede. Por isso que a gente teve que criar uma moeda colaborativa, né, que é o X, como você disse no início, mas não é uma moeda de especulação, não é uma criptomoeda, não é para acumular. Eu ia perguntar sobre isso agorinha, mas vamos lá. Continua. O X é uma moeda de troca, uma moeda de permuta. Um X é igual a R$ 1, então não faz sentido você acumular, ele é simplesmente para regular as transações. Então, basicamente, e é bom lembrar que na X por Y não existe só comprador ou só vendedor. Todo mundo compra e todo mundo vende. Até não faz sentido, né? Por isso que é o ciclo, né? Então vamos lá. A pessoa não precisa. Eu quero vender, eu quero vender essa cama. Aqui atrás. Quero vender. Eu preciso me inscrever no site. Eu chego lá, me inscrevo, eu preciso pagar alguma taxa. Como é que funciona para quem não sabe nada do modelo de negócio? Perfeito, Fred. Não há custo para aderir. O cadastro, tanto no aplicativo quanto no site, né, xpory.com, é gratuito. Não há mensalidade, não há anuidade, então não há nenhum custo para se manter na rede. Você vende a sua cama. Pode ser um desapego, né? Ou pode ser você é um empresário de algum. Você é um MEI, ou você é um profissional liberal, você é um freelancer, ou você de fato é uma empresa maior, não tem problema. Qualquer um coloque seu produto, seu serviço, o que está ocioso, o que está sobrando, vende o produto, serviço, até aí não há nenhuma remuneração. Quando ele vai comprar alguma coisa, ele paga 10%. Perceba, Fred, que a gente só tem alguma taxa de remuneração quando, de fato, no fim da cadeia, quando, de fato, a gente aprovou o valor. Então, não há nenhum custo para entrar, para se manter, para vender. Quando vai comprar, tem uma taxa. E lembrando que a gente tem uma série de gamificações. Os parceiros que indicam outros parceiros acabam não pagando comissão. Então, por isso que a gente chega, né, a 10 mil clientes. Hoje, o nosso comercial é basicamente nossos clientes, né? A gente não tem comercial externo. Entendi. Eu ia perguntar assim, primeiro vocês, no caso, como todos os outros aplicativos, digamos, que acho que vocês surgiram, ainda estava entrando na onda aí, na moda dos aplicativos de verdade, né? Para celular. Era um site, como você falou, né? Um hot site. Mas esses aplicativos como o Uber, como o iFood, eles costumam fazer... Eles aproximam, né, as duas pontas, digamos. Eu quero andar de táxi, eu quero me locomover, né? E o outro que quer locomover alguém por dinheiro, né? No caso, ele aproxima essas duas pontas, mas ele também divulga. Vocês também fazem a divulgação, é isso? Tipo no iFood, eu sou um restaurante, eu vendo, vocês nos ajudam a vender, a aproximar, mas por quê? Porque também tem uma publicidade.
Funciona assim também na X por Y? Exatamente. Tanto pelo software, né, ou seja, a gente tem uma certa inteligência, o nosso algoritmo ele acaba conectando melhor, como você falou, mas tem também, né, o gerente de contas que tem ali uma tela de trabalho que vê as movimentações, vê o que os clientes estão buscando, o que um procura, o que um selecionou, para começar a fazer essas conexões. E lembrando, não são conexões bilaterais, não é assim, ó, o Rafael quer o produto do Fred, o Fred quer o produto do Rafael. Rafael quer o produto do Fred, porque baseado nas buscas que ele está fazendo, no comportamento da persona dele, o produto do Fred é interessante. O Fred já quer outro produto. E assim, a gente faz as conexões Certo. E o mercado gira, né? e o mercado gira, exatamente. E tem muito a ver também com o supply chain também, né? Com a cadeia de suprimentos aí. E muito interessante mesmo, assim, tem a ver com um monte de novos modelos de negócio, tem a ver com cidade inteligente, com projeto de cidade inteligente, né? É muito bacana. Você conhece outras moedas aqui no Brasil? Por exemplo, você conhece a Mombuca, lá do Rio? Já ouviu falar? Tem uma Já, galera de lá que é bem interessante esse projeto também, né? bem interessante, De tem envolvimento da Maricá. prefeitura. Conheço os dois projetos, tem envolvimento da prefeitura. A diferença lá é que lá é uma moeda impressa mesmo, né? E até tem uma parte social muito mais relevante do que a nossa. Como nós somos mais ligados à startup, o nosso conceito ele é mais digital, quer dizer, é totalmente digital, o que dá, em alguns aspectos, uma amplitude maior, né? Porque não tem a ver com a moeda, com o papel moeda, mas eu respeito muito e acompanho muito essas outras iniciativas de economia solidária, né, com moeda social, que está perto do nosso agora. Não dá para considerar a X por Y uma moeda social, que ela acaba pegando grandes empresas, né, então sai um pouco do foco, mas ela também está dentro do conceito de economias alternativas, né, como está a Mumbuca e outras moeda palmas, né, lá no Ceará também. Certo. Mas vocês também emprestam dinheiro, você mesmo falou bem no comecinho, né? Existe a possibilidade de vocês um dia virar um banco X por Y? Ou ter um índice X, por exemplo, nas moedas binárias, ou algo parecido? Olha, existe a chance, assim, na verdade, nós já temos algumas tratativas aí com né, o próprio governo do estado de Goiás, tentando fazer um convênio, justamente, mas sempre complementar, né, que essa é a posição, inclusive, nos Estados Unidos, né, moeda complementar, outros falam moeda alternativa, a gente não tem um objetivo, né, ninguém começou com esse objetivo de ser uma segunda moeda, ser uma moeda oficial, não é esse o objetivo. Agora, realmente, a moeda complementar ela acaba ganhando alguma notoriedade, acaba ganhando algum reconhecimento do próprio poder público e ela tem o seu papel, né? Então, esse convênio que a gente está fazendo agora, tentando com o próprio governo do estado de Goiás, ele tem mais essa característica, né? De ter, assim, apoiar onde faz sentido, né? A moeda alternativa. Então, tem vários cases fora do país. Nós temos cases interessantes, como você citou aqui, no Brasil, com moedas, né, alternativas, que aí impressas, e vários outros cases fora do país. Agora, o que a gente pegou é essa onda, agora de uma forma mais digital, né, porque está mais condizente com o momento que a gente está vivendo, inclusive, né, de não tráfico de papel moeda, tal, né, até nessa onda de pandemia. Então, a gente vem inovando não só no assunto economia alternativa, mas também digitalmente, né, com uma moeda digital. E sobre inflação, como é que funciona? Por exemplo, quando aumenta a inflação do real, tem uma inflação em X também? Como é que funciona isso? Eu Na tive essa dúvida. verdade, assim, nesse ponto, não tem a gente não é melhor e nem pior, porque um X é igual a um real. Então, de fato, se houver aí uma redução de preço ou um aumento de preço, a gente acaba acompanhando. Até pelo fato de não ter câmbio, isso a gente tem essa paridade. E nos Estados Unidos também é assim. Então, nesse ponto, não há o que falar que a Certo. gente é melhor e nem pior. Né? Certo, não, só por uma questão de curiosidade mesmo, porque, digamos assim, o real está numa crescente de desvalorização, né? Sim, isso é inegável, o dólar está cada vez mais alto e tudo mais. E aí, se acontecer um cenário, assim, tipo, anos 80, né? Então, tipo, a gente vai ter que até criamos agora a nota de R$ 200, temos que criar de 1.000 para dar conta de uma inflação. No caso da X, ela vai acompanhar exatamente a mesma tendência da moeda
oficial. É isso, então, né? Exatamente. Nesse sentido. Exatamente, até porque a gente não tem papel moeda e não teremos, né? Então a gente não tem impressão de cédula, nada nesse sentido. Entendi. As tratativas são digitais mesmo e seguem né, os preços do país mesmo, né? Então Muito nada bem. diferente nesse ponto. E nesse sentido aí, assim, por exemplo, é uma moeda digital. Aí vem na cabeça de todo mundo, né, Rafael? Ah, criptomoeda. Qual que é a diferença do X? Vamos lá colocar assim, os X nos Y, os Y no X. Qual a diferença entre a X por Y e a DOTS, por exemplo? E qual a diferença entre a X por Y e as criptomoedas? Bom, muito boa pergunta. O DOTS, se você for ver, o negócio deles é muito baseado na expiração dos créditos. Ou seja, todo mundo não, mas uma grande porcentagem, chegando a mais de 80%, deixa os pontos expirarem. Então, as pessoas ganham os pontos, né? E por ganhar, não dão tanto valor. Aí acaba expirando, aí você troca lá 50 mil pontos por uma caneta. Então, você perde. O ganho deles é ficar jogando esses câmbios de quanto que vale o ponto, quanto que vale as coisas. Né? Então, esse é um business que é de fidelização, né? Uma iniciativa. A gente está num business totalmente diferente. O nosso negócio não. Você vendeu sua caneta pelo preço, você pega o seu X, compra outra coisa, de forma que todo mundo assim, reative a economia, porque todo mundo põe sua capacidade ociosa, vende no preço de mercado, recebe o X e compra outra coisa. Então perceba que as pessoas dão muito mais valor, não há esses sobrepreços, esses assuntos de 50 mil pontos para uma caneta, porque justamente essa jogada de o pontos versus reais, que ninguém sabe qual que é a conversão ali, que está o ganho deles. Né? E na inspiração, o nosso não tem essas questões desses câmbios. Mas quanto a cripto, principalmente os criptoativos são muito usados, né, como investimento. Né? Nesse sentido, então, você compra hoje um Bitcoin para esperar que amanhã ou daqui a um mês ele valorize, para você resgatar. Nós não temos também, agora falando da diferença com o Bitcoin, né, que é o principal criptoativo aí do mundo. A gente não tem esse perfil, a gente não é uma moeda de especulação, não é uma moeda de investimento, a gente é apenas uma moeda de permuta, não foi feita para acumular, você vende o que está sobrando, compra o que está precisando e assim circula, né? Não tem esse objetivo de você ficar acumulando aqui para depois resgatar lá na frente, a moeda não é resgatável, então você não vende para pegar em reais, você vende para comprar de outro, por isso que a rede circula, por isso que a gente tem um volume de transações grande, porque se a gente deixasse resgatar, a gente voltava ao mesmo problema dos reais, né? Então não teria objetivo nenhum. Então as pessoas assim, mas eu queria vender em reais, porque eu preciso do dinheiro e tal. A gente percebe, Fred, que na verdade, né, a gente não come o dinheiro, a gente precisa do dinheiro para circular, a gente precisa do dinheiro para acessar outros produtos e serviços. E a pessoa que fica muito no paradigma que eu preciso vender em reais, ele acaba não vendendo, porque não está circulando reais, e ele não facilita para alguém comprar dele. Quando ele entra numa rede de permuta, ele tem aquele preconceito de vender em permuta, mas ele tem que saber que ele vai comprar em permuta também. Então, quando ele entende que é um ciclo, aí ele fica mais tranquilo. De início, todo mundo tem esse preconceito. Não, porque eu quero vender em reais, mas você não quer comprar em permuta? Eu quero. Cara, então para com esse assunto, porque você vai vender em permuta, você vai comprar em permuta. Então, para você, é a mesma coisa. Claro, claro. O ruim é ficar, né, parado seja lá o que você queira para vender, ficar parado, o estoque, né, ou perder de repente, enfim, ou mesmo passar necessidade. Agora eu vou perguntar sobre isso, porque assim, existe a possibilidade de você pagar dívidas com X? Como é que funcionaria isso aí? Exatamente. Existe? Inclusive, essa foi uma aplicação que a gente não surgiu com esse objetivo. A gente surgiu, de fato, com monetização de ociosidade. O que estava parado, a gente monetizava numa moeda alternativa. Só que a gente, a gente aprendeu com os nossos próprios clientes e começaram a usar a X por Y para pagar dívida. Então, o devedor chegava para o credor e falou, não consigo te pagar em dinheiro, mas eu estou trabalhando na X por Y, tem moeda lá, olha lá para ver se tem alguma coisa que você queira, consigo te pagar no X. E assim a gente começou a resolver. Começamos a atuar nos colégios, né, vários pais que não tinham condição de pagar, mas eram profissionais liberais de algum segmento, e o colégio queria crédito para gastar com mídia. Então, o colégio virou dinheiro, porque ele pegou o produto e serviço daquele pai, pegou não. O pai colocou o produto e serviço para vender na rede, alguém comprou, ele transferiu para o colégio comprou mídia, e não saiu o dinheiro do caixa dele, para ele virou dinheiro, então as coisas começaram a se resolver assim. Inclusive, nos rendeu uma publicação no Valor Econômico, né, que é a principal publicação econômica do país, e aí deu uma projeção. Hoje nós estamos com
com a parceria com a Pascoaloto, que é uma grande empresa de recuperação de crédito em Bauru. Eles têm mais de Sim, 10 mil funcionários e eles estão no ramo de cobrança, né, há muito tempo. E eles entendem que chega um determinado momento, não adianta ser cobrado a pessoa. Dá uma chance dele fazer em permuta. A pessoa de bem, né, que está sem dinheiro, ela não consegue pagar, mas ela não corre da dívida quando ela pode pagar com o produto ou serviço dela. E assim a gente está começando realmente a ser usado como resolução dessas questões, esses conflitos, né, de dívida, nome sujo, essas muito questões. interessante. Muito, muito, muito interessante. Mas e você, os funcionários? Você paga eles em X? Como é que funciona isso? Importante isso. Não, de fato, os nossos funcionários todos em reais, não tem nem funcionário de todo mundo, né? Isso está na lei brasileira. Mas nós temos várias aplicações onde bonificações são pagas em X. Existem vários clientes nossos que fazem, deixa o vale, né? Deixa o funcionário dele gastar em X e depois ele desconta do salário. Então, na prática, ele tem uma redução de 30%. Isso tudo legal, é possível. A lei te permite deduzir até 30% do salário com o vale que você faz. Por exemplo, tem clientes nossos que fizeram tratamento dentário de todos os funcionários, né? A pessoa precisava juntar ali 4 mil, 5 mil e nunca conseguia juntar esse dinheiro para fazer o tratamento necessário. O empresário foi, pagou e foi descontando, né, no pagamento do funcionário até ele conseguir quitar. Então foi bom para todo mundo, bom para a X por Y Muito, que gerou, bom para o empresário que fez uma relação muito mais forte com o funcionário, claro, o funcionário que resolveu um problema de anos que não conseguia resolver. muito Então a gente bom, tem muito bom. implicações muito interessantes. E também, mas aí quando dá o conflito, né, que aconteceu agora, muitas empresas fechando, tem que acertar com os funcionários, a gente também conseguiu fazer homologações no Ministério do Trabalho, onde o funcionário aceitou receber em X. Percebeu que, né, o cliente não, né, o patrão não tinha reais, recebeu, o juiz homologou. Então, o X está sendo usado para essas resoluções de conflito, mesmo quando está, né, num ponto de vista de conciliação, é possível, se as duas partes aceitarem. Então, a gente está sendo usado nesse sentido também, o que nos traz muita alegria. A gente precisa resolver esses problemas, Fred. Se você olhar o número de negativados em Serasa, SPC, é muito grande, fica travando o país inteiro, sabe? Todo mundo devendo para todo mundo, Verdade. o nome de todo mundo sujo. Se você começar a desatar esses nós, aí você começa a dar mais fluidez na economia. E a X por Y não está conseguindo cumprir esse papel, né? Nem foi para isso que ela surgiu para monetização de capacidade ociosa, mas hoje, de fato, a resolução de inadimplências, né? Tanto entre empresas ou entre patrão e empregado, a gente está cumprindo um papel interessante nesse sentido também. Com certeza, muitíssimo interessante. Agora, eu queria saber, assim, por exemplo, você. Qual foi o negócio mais inusitado que aconteceu entre vocês, assim, que mais te pegou de surpresa? Lógico que você estava sempre esperando melhores e maiores, né, negócios aí, mas qual foi o mais inusitado que apareceu até hoje, assim? Alguém apareceu vendendo uma carroça, quer dizer, por exemplo? Tem alguma coisa que te chamou atenção? Não, essa questão, por exemplo, tem algumas, né? Por exemplo, a pessoa fechando um sex shop. Então, ela fechou, tem que entregar o ponto, então, né? Aí uma cliente que não era de outro ramo comprou o estoque todo dela em X de sex shop. Uma coisa Nossa, que também eu comecei a aprender, por exemplo, que tem no mercado, um mercado que não é tão. Eu achei que a pessoa não fosse vender nada, mas a questão de hipnose. Então, nós temos clientes que trabalham com hipnose. Tem cliente para isso. Agora, uhum, logicamente, né, o que mais vende é comida, né? Material de construção, gráfica. Esses são as ofertas mais desejadas dentro da. Eu diria que são os 3 segmentos mais quentes, né, dentro da X por Y. Mas tem serviço de tudo quanto é jeito mesmo. Dívidas de todo quanto é jeito para serem pagas, né? Dívidas de anos que não estavam sendo pagas, ou dívidas recentes. Então você começa a ver uma série de resoluções, triangulações. Olha, eu devo para você, e o outro deve para o outro, então deixa eu pagar aqui direto, na X por Y, você pega lá. Então a gente começa a ter essa fluidez, né? Quando você começa a ficar, a rede começa a ficar grande, você começa a ver transações de tudo quanto é jeito, né? então, interessante demais. Eu queria falar primeiro aqui, aproveitar, né, que a gente está tendo essa entrevista tão ilustre aqui, falar para as pessoas que estão nos assistindo que esse programa ele é patrocinado pela Pizza, Ateliê Pizza, Café e Arte. Não sei se você conhece, Rafael, conheça, são muito legais. Assim, é um casarão lindão que tem lá no centro, na Rua 29.
e lá você chega e você tem muitas obras de arte, assim, um casarão daqueles que foram restaurados, assim, né, do começo da construção de Goiânia e tudo mais, e eles têm uma pizza que é maravilhosa, conheça. Se você não conhece, conheça. E vocês que estão em casa aí, conheçam também. Fica lá na rua 29186, no centro, o telefone é 3945-2251, 3945-2251. E é o seguinte, lá eles têm, eu tomo lá um chopp de hibisco que é sensacional, da cervejaria, nossa cervejaria aqui, Colombina, né? E é o seguinte, falando em obras de arte, faz-se também venda de obras de arte? Já tivemos. A gente quase fez, e até a pandemia nos atrapalhou, uma exposição toda em X. Mas a Cleia Costa, por exemplo, que é uma referência aqui em Goiás, ela é cliente nossa, né? Então a gente tem alguns artistas que trabalharam com a gente, e é o mesmo sentido, na verdade. A gente entra no ramo imobiliário, tem muita. A galeria que a gente está, por exemplo, lá, 70% está ociosa as salas, estão vazias. E o dono da obra de arte também, ele tem uma série de obras de arte, ele precisa pagar a escola do filho, ele precisa viajar, ele precisa ir para restaurante, ele precisa pagar a natação da filha e assim por diante. Então, todo mundo tem o que, assim, a questão do professor de inglês, do artista plástico, quando você entrega um negócio que você é o que está te sobrando, perceba, Fred, que você não tem problema quando você entrega o que está te sobrando, não vai te fazer falta. O que te falta é que de fato está te faltando. Falta o restaurante que você não tem, falta a escola que você não tem. Então, a X por Y nos ensina muito isso, assim. Adquira o que você precisa usando o que você tem. Então, o que está te excedendo, o que está te sobrando, não te faz falta, né? Então, essa é Claro. a grande lição que a gente vê diariamente acontecendo, né? E que faz, né, a gente estar categorizado nesse mundo de economia colaborativa. Nossa, eu vejo isso com tantos bons olhos, assim, porque às vezes é maior que as pessoas conseguem imaginar, porque ao mesmo tempo a gente vive num mundo que é exacerbadamente consumista, né, Rafael? Às vezes as pessoas também trabalham muito para acumular, para acumular, para acumular, e às vezes, e a gente tem também tantas pessoas que não têm o básico, né? E se a gente conseguir juntar tudo isso assim, né? Olha, eu estou precisando do básico, pelo amor de Deus, e eu quero trabalhar. Quem está disposto a comprar, né? Minha força de trabalho, ou mesmo ou, eventualmente que eu tenho para vender. E ao mesmo tempo a gente diminui um pouco de tanta especulação, né? Bolsa de valores, essas coisas, meu, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão passando necessidade. Mas assim, não é inegável que seja também um modelo de negócio muito vantajoso, né, Rafa? Nesse sentido, já estou chamando de Rafa aqui. É, Rafael, a gente já tem. A gente vê vocês crescendo e é um orgulho para Goiás esse tipo de modelo. A gente não está no Vale do Silício, né? A gente não tem um fomento tão grande assim. Claro que existem projetos muito bacanas e tudo mais, mas foi uma ideia que você teve uma sacada e você falou: opa, isso não tem no Brasil, vamos fazer e eu acho que vira. E ao mesmo tempo, quando ainda estava numa transição assim, né, desse modelo para os aplicativos. Agora, existem vários outros, existe a chamada googletização ou uberização de modelos de negócio. Você tem medo? Você está preparado para isso? Alguma Amazon chegar para tentar te comprar? Como é que você vai se virar com isso? Só por uma questão de curiosidade mesmo. Eu acho que, assim, esse business agora, até a gente já está com, né, vendo o nosso modelo sendo tratado na Assembleia Legislativa, então, de fato, em regulamentando, pode vir grandes players, né? Talvez a gente seja comprado, não sei. Mas o que eu vejo, assim, a questão do propósito, eu acho que é muito importante. A gente nasceu com um propósito, demorou a entregar esse propósito, porque quando você está com uma rede pequena, não é tão interessante, de fato. Hoje a gente já está com uma rede de 10 mil clientes, aí a negociação fica. É difícil você não achar um produto ou serviço na X por Y, né? Então, aí começa a ficar muito interessante. Então, me orgulha muito, falando da questão até da caminhada, eu tenho orgulho de falar que o governo do estado de Goiás nos ajudou também, a gente foi premiado na FATEC, né? Ganhamos um recurso que foi precioso nesse momento de testar, naqueles momentos de erro, a gente precisava testar, então a gente errou bastante, e o fato de ter recurso público nos apoiando, né, que a gente participou do edital e fomos vencedores. Hoje, eu tive a oportunidade, né, da nova geração chegando, eu fui a quem palestrou para eles, né, quem falou minha experiência, então
já cumprimos nosso ciclo, né? E agora estamos já dando lucro, né? Então a gente não precisa mais do recurso, mas precisamos atrás. E hoje tem uma nova geração começando. Então, de fato, eu acho que isso é cíclico. Chegou nossa hora aí, nosso modelo de negócio está maduro e está com, né, a pandemia colocou ele mais em evidência, mas eu acho também, assim, a gente sempre tem que se reinventar, eu estou sempre tentando observar o que está acontecendo no mundo. A pandemia deu uma bagunçada geral, né, em algumas verdades que a gente tinha, o que, né, alguma das coisas que a gente trabalha foi muito colocada no holofote também. Então, eu acho que é isso. Assim, eu não consigo prever como é que vamos estar daqui a um ano, mas eu sei que a gente está numa direção que o mercado está pedindo e eu tento sempre focar no que o cliente está pedindo. E se a gente, de fato, hoje consegue ser reconhecido, pode ter certeza, Fred, é porque a gente entrega valor. Porque se você não entregar valor, não tem jeito de você durar, sabe? Essa é uma coisa que eu falo, você tem uma nova de startup, fica tendo ideia e tal, a ideia é sempre boa, mas valide ela e tenha cliente, entregue valor, seja consistente. Porque a ideia na sua cabeça, assim, se você não entregar, se alguém não pagar por aquilo, se alguém não e as pessoas só pagam se de fato aquilo valer para ele, né? Então, no final das contas, é entregar valor sempre, Fred. Claro, né? Tudo se resume a isso, né? Tem sido assim na história do capitalismo. A gente tem, claro, várias tendências também dentro do próprio capitalismo. Tem o lado keynesiano, né? Tem o pessoal aí do Consenso de Washington, tá, os Golden Boys, enfim. Mas o capitalismo de Estado, que as pessoas chamam que na China falam que é comunismo, mas é um capitalismo de Estado, né? Enfim, existem vários modelos, mas independente disso, assim, é salutar, né, a iniciativa, parabéns por isso, a gente quer que você esteja a nossa Amazon Goiana, você entendeu? Com certeza isso é o que a gente deseja melhor, que muitas pessoas consigam, né, alavancar os seus negócios aí, se conhecerem, movimentar a economia, né? E aí, nesse sentido, a gente está terminando aqui. Queria agradecer demais a sua presença, pelo seu tempo. Conversar de novo qualquer dia desses, né? Quero conhecer melhor também, quem sabe conseguir os patrocínios aí em X da galera, no nosso programa. E assim, eu queria que você desse uma dica para a gente, por favor, principalmente para as pessoas que estão aí agora desesperadas, né, afoitas por, né, os seus negócios fechando e tudo mais, suas rendas diminuindo, os artistas que estão também, sabe, sem poder fazer os seus shows, que você apresentasse aí, que você desse um alento, uma palavra de esperança em cima do modelo de economia criativa, por favor. Fred, muito bom você terminar com essa reflexão. Eu vejo, né, já estava vendo antes, né, a gente acompanha os nossos clientes de perto, e agora na pandemia isso intensificou mesmo. Eu fico vendo que, assim, as pessoas olham para o seu umbigo, assim, eu estou com dificuldade, como é que eu faço? Começo a desesperar. Assim, está muita gente nessa situação. A forma é, de fato, dar as mãos e começar, olha, o que um precisa, o outro tem, o que você tem, o outro precisa. Então, esse conceito da colaboração de início já é uma coisa boa. Se todo mundo pensar assim, não, eu tenho que ir lá pegar do outro para poder... essa é uma questão interessante. Eu vou até citar um exemplo aqui que vai ficar mais claro o que eu estou falando. A rodada de negócio. Nós somos chamados pela Sebrae São Paulo para apresentar nosso modelo de rodada de negócios lá, que estava sendo muito mais eficiente do que o modelo tradicional do Sebrae. E eu comecei a observar o que estava acontecendo no modelo do Sebrae. O modelo do Sebrae, assim, estava chegando só vendedor. Então a pessoa chegava com um mindset seguinte: olha, eu vou lá na rodada de negócio, o meu objetivo é pegar o dinheiro do Fred e pagar minhas contas aqui. Eu não tenho nenhuma intenção de comprar de ninguém de lá. Bom, quando todo mundo chega com essa intenção, o que dá o negócio? É um dia perdido. Ninguém compra nada de ninguém, porque só chega lá vendedor, fica até sem educação, porque a pessoa está falando do outro lado, o outro não está nem ouvindo. Ele é vendedor, ele não tem capacidade de comprar, ele não tem autonomia para comprar. Resultado, quando você chega com o mindset, falando, olha, eu vim aqui apresentar o meu produto e serviço, a entregar valor para quem precisa do meu produto e serviço, estou aqui para comprar outro produto e serviço de quem entrega valor, e vou sair daqui satisfeito, porque eu vou entregar o que está me sobrando e pegar o que está me faltando. Então, a gente fez uma rodada de negócios aqui no Cahotel, aqui em Goiânia, que a gente rodou 3 milhões em um dia, com 81 empresários, 9 meses de 9. Um número absurdo. Justamente porque quando é para fazer na permuta, todo mundo é mais generoso, ele compra mais e vende mais. Então, essa é a grande sacada. Quando você chega com mindset, você que está na dificuldade, primeira coisa, você não está sozinho. Vamos
entra para X por isso para colaborar, para assim, para entregar o que está te sobrando, porque não adianta você ficar, é um comportamento natural. Fala, olha, não vou comprar nada, vou ficar aqui quieto, hibernando, para só que aí fica todo mundo parado, assim, com a sua capacidade ociosa, sem conseguir adquirir o outro negócio, esperando que alguém compre em dinheiro. Queria lembrar, fazer essa analogia, ninguém come dinheiro, o dinheiro é simplesmente um meio. Se a gente entender que a gente colaborando, né, e a moeda, mesmo não, ninguém tendo dinheiro, você circulando uma moeda digital com o seu produto e serviço, a gente acaba dando acesso. Porque, na verdade, o que nós precisamos, Fred, é acesso a produto e serviço. Então, se a gente conseguir acesso, oferecendo o nosso, é o mais importante. Então, como mensagem final, eu queria convidar a todos a entrarem na xpory.com e participar dessa comunidade nossa, que tem o objetivo, né, de colaborar, de conectar as pequenas empresas. Lembrando, não precisa ter CNPJ, você pode cadastrar no CPF, se você é um profissional liberal ainda que não tem empresa. Então, CPF, CNPJ, todo mundo está ali oferecendo alguma coisa e comprando outra coisa. Não entre com mindset de só vender e nem só de comprar. Todo mundo compra e vende, cada um tem um patamar, tem gente que compra 500x por mês, vende 500x, tem gente que compra 50 mil por mês e vende 50 mil, uma empresa maior. Todo mundo no seu patamar ali, com equilíbrio, isso, e a gente tá montando de fato, nos orgulha essa comunidade colaborativa aqui em Goiânia. Muito bem, muito obrigado aí pelo seu tempo. Então, vocês ouviram, gente, conheçam a X por Y, entra lá, xpory.com, se cadastre, leia, assista os vídeos, converse com a Ana Amélia, que ela é sensacional. Ela explica direitinho, vá lá, marca um dia para você conhecer. Aí, ó, cadastro 100% gratuito. Então, não deixe seu negócio parado, aproveite para ajudar também empresários, comerciantes, prestadores de serviços que estão precisando nesse momento. Então, se você já está estabelecido, não está passando necessidade, ajude também as pessoas, entre nesse espírito colaborativo, porque esse é o futuro da humanidade. Eu queria agradecer demais aqui, o pessoal da Ateliê Pizza Café e Arte. Quero convidar as pessoas para sábado que vem. Eu vou entrevistar a Sara Vivacqua. Ela vai falar direto de Londres, vai conversar conosco sobre o julgamento do Assange, Julian Assange, que está acontecendo agora e está super em voga esse mês, está todo mundo, o mundo inteiro falando sobre isso, porque tem a ver com o futuro do jornalismo. Então, está todo mundo convidado. E eu queria agradecer demais a todos que nos assistiram. Assista depois, quem não assistiu ao vivo, assista as reprises. Esse programa foi muito legal. Espero que a gente converse de novo aí, que você tenha sucesso. E a gente, vamos aqui inventar aqui a nossa moeda da felicidade, aqui, XYZ, entendeu? Que a gente tenha cada vez mais o Z aí, junto com o X por Y, para a gente ser cada vez mais feliz, fazer esse mundo melhor, né? Obrigado, Rafael, tamo junto aí, viu, meu querido? Forte abraço. Obrigado. Tudo de bom, gente. Obrigadão. Beleza.